Uma outra maneira da gente fazer lajes pré-moldadas em balanço é com ela biapoiada, mas a vigota da ponta totalmente em balanço. Significa que a vigota ela não está contínua de um lugar, de um apoio até o segundo apoio e passando para fora. Seja ela treliçada, seja ela volterrana. Então, é uma maneira pouco usual, porque causa impressão para a comunidade que não conhece, que é leiga, a ideia de que aquilo não é resistente. Então, o fato da vigota ela estar inteira, dos dois apoios passando em balanço para fora, não dá para ela mais segurança, no caso das lajes em balanço, do que uma vigota maior e a outra menor em balanço para fora. Por quê? Porque aquele pedaço de vigota que está totalmente em balanço, com essa impressão de estar totalmente solta, ela não trabalha, ela está praticamente trabalhando ali apenas como forma. As vigotas estão trabalhando a compressão, que ela trabalha muito baixa, que está no momento positivo, mas quem está realmente resistindo à carga daquele balanço é a armadura negativa que está posicionada lá em cima, lá na mesa de compressão da laje. Então é uma maneira pouco usual para a comunidade que não conhece, mas para nós aqui da Premac a gente já faz isso há mais de 20 anos. Então a pergunta que a gente fez lá no final do vídeo anterior foi: qual é a laje que resiste mais? A que está com a vigota inteira ou a que está com a vigota fracionada? Ah, eu imagino que você, se foi como eu, falou que a vigota inteira resiste mais. Eu lembro como estudante de engenharia há mais de 20 anos atrás, eu tinha a impressão de que a vigota inteira realmente resistia mais. Mas ela só dá para nós a praticidade da montagem. Realmente é muito mais prático, é muito mais simples fazer. Eu posso até montar ela e depois, posteriormente montada, fazer o escoramento. Mas quando a vigota está fracionada, eu tenho que fazer primeiro o escoramento para depois colocar a vigota. Mas do ponto de vista técnico de resistência, elas vão resistir a mesma coisa desde que a armadura negativa seja a mesma. Então, do ponto de vista técnico, tecnicamente falando, a gente pode montar a vigota inteira ou a vigota fracionada, porque ela vai ter a mesma resistência desde que seja a mesma carga com o mesmo dimensionamento da armadura negativa. Ok? E aí, aqui também, de forma prática, a gente vai falar da laje em balanço, totalmente em balanço. Eu deixei como uma pergunta no vídeo anterior: qual é a que fica mais seguro? Essa que está a laje biapoiada com a vigota inteira passando para fora, ou essa que a vigota está biapoiada e eu vou fazer a laje em balanço com um pedaço de vigota? Qual é a que fica mais segura? Esta ou esta? A grande maioria de nós imagina que essa laje fica mais segura pelo fato de estar inteira. De fato, ela é mais fácil de ser montada, é mais prática de ser montada. A vigota está aqui, mas a laje está montada sobre a viga, que não é a melhor condição. O ideal sempre é que a gente esteja com a laje ancorada dentro da viga. E além dela ser mais prática de montar, ela dá a impressão de que, pelo fato dela dar essa apresentação de mais segurança, que ela vai se tornar um balanço. Eu não estou falando da laje biapoiada, eu estou falando especificamente do balanço, que é o propósito desses vídeos. Dá a impressão de que ela se torna mais segura. Mas, pela explicação do vídeo anterior, a gente já sabe que, no caso de biapoiadas, a gente tem um momento gerado positivo que é combatido pelo ferro de dentro da vigota, onde ela trabalha tração embaixo, né? Momento positivo combatido com ferro positivo, que é o ferro que está na vigota aqui embaixo. E quando a gente tem laje em balanço, eu não tenho um momento positivo, eu tenho um momento negativo. Então já não é mais o ferro da vigota que está trabalhando para combater esse momento negativo. É a armadura negativa que a gente vai montar. E eu no vídeo anterior expliquei como é que a gente calcula o comprimento dessa armadura negativa que está aqui. Se você tiver dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu estou ensinando como é que a gente calcula o comprimento desse aço. Então quem é que está combatendo o momento negativo da laje em balanço? É o ferro negativo. E no caso dessa laje totalmente em balanço, um pedaço de vigota aqui, quem vai estar combatendo também é o ferro negativo. Seja ele um ferro mais grosso, ou seja ele um ferro mais fino. Lembrando que para a gente calcular qual é a espessura desse aço, a gente depende da mesma informação que a gente sempre depende de dimensionamento de lajes: o vão e o carregamento, ou seja, o tamanho do balanço, nesse caso que é balanço, o tamanho do balanço e qual a sobrecarga que eu vou precisar colocar no balanço. Bom, a gente pode ter balanço simples, que é só uma marquise,
só para proteger as janelas e portas, né? Para dar aquele ar de sombra nas janelas, ou seja, não tem peso nenhum, é só uma marquise simples. Mas eu posso ter uma sacada, eu posso ter um balanço para um corredor, por exemplo, onde eu vou precisar colocar um corredor de acesso, né? Vou precisar fazer um guarda-corpo. Eu posso fazer, por exemplo, para um telhado e colocar uma platibanda na ponta. São todas formas que a gente precisa usar o balanço. Então, quanto maior for esse balanço e maior for a carga necessária para a gente carregar nesse balanço, maior vai ser a nossa preocupação no dimensionamento da espessura desse aço, que é o aço negativo da laje. E, por favor, não confunda a armadura negativa com a armadura de capa. A armadura de capa está numa posição e tem uma finalidade. Se você quiser saber sobre armadura de distribuição, armadura de capa, deixa teu comentário aqui que a gente faz um vídeo só sobre isso, tá bom? Então a armadura de distribuição, a armadura de capa, ela tem uma finalidade. Aqui, a armadura negativa é que vai ser determinante para a gente poder fazer o balanço que a gente precisa fazer e ele resistir e evitar qualquer surpresa desagradável, inclusive acidentes e acidentes graves. Então, respondendo de forma objetiva, independente da vigota estar inteira ou dela estar fracionada, a segurança será a mesma, por incrível que pareça. Então, o que vai determinar para nós vai ser a armadura negativa, se ela está dimensionada de forma perfeita, com comprimento perfeito, posicionada de forma perfeita, e essa laje, tanto com vigota inteira quanto vigota fracionada, vai ter a mesma resistência desde que montada de forma correta. Legal? Agora a pergunta que fica aqui, já falamos sobre o primeiro tipo de balanço, que é a vigota inteira e a vigota fracionada. Existem outras formas de fazer balanço. E a gente vai aqui abordar outras formas de fazer balanço, como por exemplo, no sentido perpendicular à estrutura, com ou sem apoios laterais, quais as vantagens e desvantagens, de forma prática, o que é melhor ter ou não os apoios laterais. Então, aguardo os próximos vídeos, que vai ter mais vídeos sobre balanço. Um abraço!